E agora a segunda parte do capítulo 24, que para mim é fenomenal, no sentido e é vivo na minha vida, como eu vejo isso hoje. E aí, mais uma vez, eu vejo uma Bíblia, que é a palavra de Deus, e de um Deus que não tem tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno. E a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, de Gênesis a Apocalipse, não há um tempo para que essa palavra se cumpra. Ela vai se cumprir. Como eu já falei outras vezes, repito aqui, o tempo é algo criado pelo homem. Nós precisamos de um tempo para nos nortear, porque nós perdemos essa capacidade de ser infinito. Nós fomos criados assim, ou melhor, vamos colocar infinito porque a gente foi criado, né? Existiu um tempo, existiu um momento em que a gente não era e depois passamos a ser. Está lá em Gênesis. Então, nós poderíamos ser infinitos, nós teríamos a vida eterna. Tínhamos a árvore no jardim, né? Só que, através do pecado de Adão, entrou a morte e a morte nos limitou. E por isso a gente precisou criar um tempo para a gente ter uma noção para o nosso governo num tempo passageiro aqui na Terra. Só que a Bíblia, ela se cumpre o tempo todo. Tem coisas que ainda não aconteceram. Ok, realmente ainda não aconteceram, ainda não se cumpriram, mas não se ocupe de tentar definir tempo para o que não está dentro de uma régua de tempo, ok? Se cumpre em viver o processo de Deus para a sua vida. Não coloque Deus dentro de um relógio. Não cabe, não cabe, ok? Então, quando eu chamo você para viver um ambiente de eternidade, eu quero que a minha vida e a sua vida, que a igreja caminhe no nível da eternidade, onde a gente vai fazer muito mais coisas, vai viver muito mais coisas do o tempo, a matemática humana, do que, enfim, todas as medidas humanas permitem. Vamos lá. Verso 18 me traz algo super marcante. E falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Esse verso eu lembro de Filipenses 4:13, um verso muito conhecido, né, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No 12, Filipenses 12, abra sua Bíblia em Filipenses 12, e está lá escrito, tanto na sua quanto na minha Bíblia. Filipenses 4, verso 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, o profeta, ele foi poderosamente usado em todo o livro, em todo momento, será até o final, e foi também instrumento para a manifestação da palavra de Deus, do juízo de Deus, e uma manifestação física para que o povo visse, porque não estava ouvindo, né? Então passaram a ver. E ele diz: falei de manhã, de tarde, minha mulher morreu. O que é que ele falou? Ele falou de um momento em que o povo não poderia ter lamento. E isso faz referência aos versos 22 e 23, que diz: e farei como eu fiz, não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Ou seja, haverá um momento de profundo lamento, de profunda tristeza, mas eles não poderão desfrutar desse momento, que é digno, ok, gente? É digno viver o luto. O luto é algo que nós necessitamos, porque nós temos sentimento e Deus sabe disso. Agora, diante de um povo impenitente, de um povo desobediente, muitas coisas vão acontecendo e esse povo, ele perde essa oportunidade do lamento, a oportunidade de ter a sua alma
tratada, né, exposta, né, porque quando vem um lamento, quando vem uma situação como essa de luto, você expõe a sua alma. Não é à toa que muitos se vestem de preto, né, sinalizam com algumas coisas, é a alma sendo colocada para fora. É lícito, um período de tempo é lícito, mas esse povo perdeu até o direito de ter luto. E tudo isso começou com o profeta. Então, muitas vezes você vai ser usado por Deus e Deus começará a manifestar tudo que ele te usou para falar através da sua própria vida. Então, quando isso acontecer, não olhe para o diabo, porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Você é um homem, você é uma mulher de Deus e Deus é maior na sua vida. Muitas vezes a nossa mente não tem a capacidade de entender o mover de Deus. E aí, quando você não entender, quando você achar que não está condizente com aquilo que você esperava, não entregue ao diabo. Glorifique a Deus a todo tempo, porque Ele é soberano e você entregou a sua vida a Ele. Eu entreguei e o governo da nossa vida está na mão dele. Tudo está na mão dele e nós não vamos, como é que eu posso dizer, passar além do que nós temos a capacidade. Como fala também, né, a carta paulina, falando que as nossas provações elas são humanas, mas Deus trará sobre nós um nível sobrenatural da glória dele e a gente vai suportar e passar por tudo isso. Tá bom? Existem três partes importantes, três elementos que eu quero chamar a atenção, a partir do verso 15 de Ezequiel 24, né? O primeiro detalhe é que Deus, ele faz uma analogia, né? Ele fala para Ezequiel de que Ezequiel vai perder uma alegria que ele tem, né? E num único golpe vai perder o prazer dos seus olhos. E o que acontece com Ezequiel é ele perder a sua esposa. E depois, Deus está perdendo a cidade de Jerusalém. Então, observem que há uma relação, é possível que haja uma relação, e não somente nesse pedaço da Bíblia, mas em outras regiões, outras partes da Bíblia, de Deus relacionando o seu povo como sendo a sua esposa. A primeira coisa importante é que a relação, né, que Deus tem com a humanidade, com o povo de Israel, com aquele que é o seu povo, é uma relação de uma aliança, uma relação de cumplicidade, uma relação de ser ambos uma só carne, quando a gente fala na terra, mas ser ambos um só espírito com Deus, ser uma unidade, uma parceria. A primeira coisa importante é isso, e que não nos esqueçamos que ler a palavra de Deus faz com que você seja lavado, a palavra é chamada de água, né? Que nós sejamos cada vez mais limpos, que o próprio Espírito Santo é um ajudador para tornar essa noiva, essa esposa mais adornada, e que nós não venhamos a precisar do fogo, né? Que aqui é representado como algo também para purificar, tá? Então, a proposta de Deus é que os seus filhos, a humanidade, tendo uma aliança com Deus, seja purificado porque Deus já é puro. Então, o padrão do relacionamento com Deus é que Deus é um Deus santo e que Ele quer que nós também sejamos santos. Ele nos trata tendo alvo de santidade porque para sermos um só com Ele, sermos imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento que eu queria trazer aqui, que eu vejo nesse texto, né, é Deus tratando Israel, tratando o seu povo, e no caso, trazendo para nós, tratando a igreja como a noiva de Cristo, no caso Israel como a esposa do próprio Deus. O segundo detalhe importante é que o profeta Ezequiel, ele é feito sinal para o povo de Deus. Isso é muito interessante, porque Deus diz: você será um sinal para o povo. Então, observe que a nossa vida, quando estamos com Deus, não é uma vida voltada somente para os nossos desejos ou para as nossas vontades. E aí vem a pergunta: nós somos um sinal no meio do povo de Deus? Nós somos um sinal para as pessoas? A nossa vida é uma vida que sinaliza quem é Deus, que faz com que as pessoas saibam o que Deus quer fazer. E um sinal para quê? Né? Um sinal para que as pessoas conheçam qual é a vontade de Deus, um sinal para que as pessoas conheçam como Deus nos trata, é a questão do evangelismo vivo. Quando eu falo evangelismo vivo, não é que você falar a palavra de Deus não é vivo, não é isso.
Nós falarmos a palavra de Deus faz parte da nossa vida. A gente fala, e além do que a gente fala, as nossas ações, elas estão relacionadas com aquilo que a gente realmente crê. O que a gente crê não é somente aquilo que a gente declara com a nossa boca, o que a gente crê é aquilo que a gente vive, principalmente aquilo que a gente vive. Então, a nossa vida é um sinal, ou seja, faz com que as pessoas descubram quem é Deus. Nós somos uma placa que aponta na direção, olha, Deus é isso. É assim que Deus trata as pessoas. Então isso mostra que nós temos uma responsabilidade e não adianta nós dizermos que é fácil. O profeta passou por uma situação de perder mais do que um familiar, de perder a sua esposa. E aconteceu com ele, né? O próprio Deus, quando ele envia Jesus, ele permite que Jesus seja morto, né? A nossa vida tem esse papel de ser um sinal para o Senhor, que isso seja visto em nós. E aí você percebe que, no fundo, essa palavra não é uma palavra para quem está fora do ambiente povo de Deus. Deus está chamando a responsabilidade aqueles que têm aliança com ele. E ele pode fazer isso com Ezequiel, porque Ezequiel aceita esse tipo de relação com Deus. Não é uma palavra que é imposta a alguém que não tem uma aliança prévia com Deus, tá? E vem aí o terceiro detalhe, o terceiro elemento que eu acho interessante, é o motivo do sinal. Lá no finalzinho, no verso 27, a gente vai ver Deus dizendo, né? E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. O propósito de Deus continua sendo fazer com que as pessoas o conheçam. E como Deus faz com que todas as pessoas na terra conheçam a Deus? Através do seu povo. Então, a gente, olha que responsabilidade nós temos como povo de Deus. Nós temos a responsabilidade de nos comportar da forma que Deus estabeleceu. Eu quero trazer isso para a gente. A palavra de Deus não vem primeiramente para quem está fora, ela vem para nós. Porque quando nós nos tornamos um modelo, quando nós nos tornamos, olha, isso aqui é o que é servir a Deus. Então as pessoas de fora vão poder dizer, eu quero servir a Deus ou não quero servir a Deus. As árvores da escolha continuam no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, elas continuam ali. Nós não podemos retirar a opção de escolha das pessoas. O nosso papel como igreja é honrarmos aquilo que a gente diz que acredita. E como é que eu posso acreditar em alguma coisa se também eu não conheço? Por isso fica aqui um pedido a todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, que você queira aprender sobre a palavra de Deus, que você queira entender quem é Deus. E uma vez você dizendo, sim, eu faço uma aliança com esse Deus, a sua postura, a nossa postura, a minha postura, ela vai dizer, isso é servir a Deus. E as demais pessoas vão poder dizer, quero ou não quero. E aí, lembre-se, nós somos, sim, um sinal. O propósito de Deus, ele se cumpre de qualquer maneira. Mas é muito melhor que ele se cumpra com a gente sendo fiel à aliança do que a gente não sendo fiel. E aí observe que nos próximos capítulos, Ezequiel 25 e até o 31, 32 mais ou menos, se eu não me engano, Deus vai começar a tratar com as nações fora do povo de Deus. O que isso significa? Significa que existe julgamento para os demais? Existem, mas a gente tem que estar primeiramente preocupado com o nosso. Com o nosso. Porque Deus quer que nós sejamos um sinal para as pessoas de fora, mas para isso a gente vai ter que ter um comportamento em santidade. E santidade é repetir o comportamento que Deus tem, é repetir, é ser a imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro que nós vamos a querer conhecer quem é Deus, para entender o que é santidade, entender quais são os processos, entender como Deus age, trazer isso para a nossa vida. E quando isso for real em nossa vida, a gente vai poder, com o nosso próprio viver, com as nossas próprias ações, ser um instrumento de manifestação e de evangelismo, de divulgação do que é Deus. Assim, o povo de Deus, eles saberão que eu sou o Senhor. Fiquem atentos a essa palavra, porque logo depois, quando Deus estiver tratando com as nações, Deus vai falar, então as nações saberão que eu sou o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente da vida e pelo presente do Senhor ter nos feito homens e mulheres para poder viver o melhor contigo.
Obrigado porque o Senhor declarou na tua palavra, Senhor, que nós somos feitos para ser a imagem e a semelhança do Senhor. O Senhor não nos compara com qualquer outra coisa, que não a maravilha que é a sua própria pessoa. E obrigado porque o Senhor não se coloca como um Deus distante, mas como um Deus santo, e que quer que nós vivamos a santidade com o Senhor. O Senhor sabe o quanto a santidade, a tua pessoa, meu Pai, uma preciosidade de vida, é o que pode nos fazer tão bem. E nós fomos feitos para isso, para poder viver contigo. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor fez e conta com o seu povo para poder viver e para poder ser instrumento, ser sinal do Senhor aqui na terra. A vida com Deus vai nos fazer bem, mas vai fazer também bem para todas as demais pessoas. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo tendo tanto poder, o Senhor estabeleceu a liberdade para cada um poder dizer sim ou não ao seu convite, aquilo que o Senhor propôs de vida. E eu quero te agradecer por isso, Deus, porque dentro daquilo que o Senhor considera como amor, o Senhor também estabeleceu o nosso livre-arbítrio, a nossa livre decisão de dizer sim, eu quero viver o teu plano, ou de dizer não, eu não quero. Eu glorifico ao Senhor, porque quanto mais nós vivemos o seu plano, mais nós podemos mostrar para as pessoas com a nossa própria vida, com a nossa pregação, com as palavras, com aquilo que a gente fala, com o nosso olhar, com a nossa postura, com a nossa conduta. Nós podemos mostrar aquilo que o Senhor é, não porque somos fortes, mas porque o Senhor é tudo em nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer com que vivamos uma vida extraordinária, uma vida espetacular. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, força, Pai, para todos aqueles que são colocados como sinais em momentos difíceis, assim como o profeta Ezequiel. Nós que temos aliança contigo, nós confiamos a nossa vida ao Senhor e acreditamos que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor é quem escreve o final da história. E nós confiamos a nossa vida a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente vivermos uma vida em santidade como viveu Cristo Jesus. E nós acreditamos e confiamos na ressurreição de Cristo. Nós confiamos no final das coisas. Nós confiamos no reino de Deus. Nós confiamos que assim como o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, há uma vida perfeita que nos espera e que nós começamos a viver essa vida agora. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos lavados pela Tua palavra. Eu sei que a santidade que o Senhor quer que nós tenhamos não é apenas uma exigência de um tirano, mas é um convite de um Pai que nos ama e que oferece tantos instrumentos para que a gente possa viver em santidade. Que nós possamos ler a palavra de Deus, ser lavados, Senhor, por aquilo que o Senhor escreveu. Que nós possamos orar, conviver contigo, viver contigo, Espírito Santo, e sermos constrangidos com a Tua presença. Deus, Espírito Santo, aquele que ora e intercede por nós. Ô Senhor, muito obrigado. Nós temos um Deus que, apesar do seu tamanho, que mesmo sendo um Deus tão poderoso, tão grandioso, o Senhor ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Senhor, por essa ação de convencimento, por essa ação de limpeza, por essa ação de adorno, de colocar em nós coisas tão bonitas. Senhor, em nome de Jesus, se ainda não formos convencidos como filhos de Deus, pela palavra, pelos exemplos dos irmãos, pelo próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, ou pelo testemunho no Espírito do Espírito Santo, ô Senhor, eu sei que ainda existe um fogo para queimar e para levar fora das impurezas. Eu sei que quando nós decidimos viver uma vida que não agrada ao Senhor, nós teremos dificuldades. E Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, no meio da dificuldade, cair em si, porque a dificuldade ainda pode ser uma oportunidade que nós temos de dizer: é possível voltar a Deus. Existe uma vida diferente dessa da que eu vivo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que se estivermos no momento de sermos purificados com o fogo, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja purificado as impurezas e que nós venhamos a escolher o Senhor, ainda que estejamos na dificuldade. Independente de todas as coisas, Senhor, eu quero te agradecer porque o teu filho Pedro, ele disse que
Se nós padecermos como cristãos por fazermos coisas boas, nós temos no que nos gloriar. Se padecemos fazendo coisas erradas, aí sim é justo que viemos a padecer. Mas se for padecer pelo nome de Cristo, nós não esquecemos que Cristo padeceu por nós e que existe um propósito. Para nós que temos um propósito, para nós que temos um porquê, nós podemos viver os comos diferentes de Deus, as formas diferentes de viver aqui na Terra. E eu quero te agradecer, que o Senhor possa tocar no meu coração, tocar no coração dos meus irmãos, e que nesse estudo de Ezequiel que fizemos até agora, até o capítulo 24, que nós possamos aceitar o convite do Senhor de viver uma vida em santidade, uma vida de pessoas que leem a tua palavra, que oram, que se relacionam contigo, mas que sabem que tem uma aliança com Deus e tem um propósito de vida aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, porque os planos do Senhor não se frustram. Eu sei que os planos do Senhor são planos de paz para aqueles que te amam. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Toca nas pessoas que nós estamos levantando em oração agora, que os irmãos se lembram e que vivamos de verdade, que possamos ser de verdade um diamante do Senhor aqui na terra, não para a gente se exaltar. O nome de Cristo deve ser elevado, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ser salvas, curadas, tratadas e viver o melhor da vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, que a mão do Senhor venha sobre a sua vida e que você possa ser um instrumento da revelação da vontade do coração de Deus e também um instrumento da manifestação do poder, da maravilha, dos sinais de Deus a todo tempo. Que Deus te abençoe.